Um ditador da Venezuela, considerado narcotraficante pelo governo americano, Nicolás Maduro, recebido com honras de Estado, tapete vermelho, pelo governo brasileiro. É um verdadeiro deboche. Nicolás Maduro, se você não sabe, é um ditador da Venezuela, considerado narcotraficante, chefe do cartel dos sóis. Ele é chefe de cartel, líder do cartel dos sóis. Apoiador das Farc, o cartel dos sóis faz negócio com a Farc, com a narco-guerrilha da Colômbia, e está na lista de procurados pelo governo americano. Tudo isso é público no site do Departamento de Estado do governo dos Estados Unidos. E tem uma recompensa de 15 milhões de dólares àqueles que ajudarem com informações para que este ditador narcotraficante, líder de cartel de drogas, seja preso, recebido com tapete vermelho pelo governo brasileiro, pelo presidente Lula. O Nicolás Maduro, se você também não sabe, ele é responsável por imensos casos de tortura de seus opositores, torturas bárbaras, torturas que remetem lá na década de 50 e 60. Toda a sorte de perversidade que possa se fazer com um ser humano. O Nicolás Maduro, se você também não sabe, além de ser um ditador cruel, porque ele mata seus opositores, ele tortura seus opositores, é um narcotraficante, chefe do cartel dos sóis. Muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe que tem uma recompensa de 15 milhões de dólares sob sua cabeça. O Nicolás Maduro é também o responsável pela maior crise humanitária do século XXI. Mais de 7 milhões de refugiados. E este ditador, ele é recebido com todas as honras de Estado pelo governo brasileiro, pelo presidente Lula, que foi além do que receber um ditador que por si só já seria bastante ruim. Cabe pontuar que todos os governos do mundo fazem negócios e recebem ditaduras, mas não a este ponto. Um narcotraficante responsável pela maior crise humanitária do século XXI, mais de 7 milhões de refugiados. A guerra da Rússia com a Ucrânia não produziu esse número de refugiados. A guerra que se arrasta por décadas no Oriente Médio, Síria, Palestina, curdos, Líbano, não produziu este número de refugiados. E a ditadura do Nicolás Maduro produziu 7 milhões de refugiados, disparado a maior ditadura do planeta, hoje em vigência. O presidente Lula vai todo o nosso repúdio a essa política externa desastrada em que se recebe narcotraficantes. Enquanto o Brasil, recebendo um ditador responsável pela maior crise humanitária do planeta, recebendo um chefe de cartel de drogas, o cartel dos sóis, e o Congresso está lá discutindo firulas, não repudiando este ato do Estado brasileiro, que é, você queira ou não, o Lula representa, é a figura do executivo que representa o Estado brasileiro. E enquanto o Congresso fica discutindo firula, a dita oposição, que eu digo que é extremamente burra, mal preparada e composta por, na sua imensa maioria, por idólatras,
Enquanto o Congresso discute firulas, a dita oposição está discutindo as diversas facções, diversos grupos de direita, estão discutindo se vão ou não vão na manifestação, se vale a pena ou não vale protestar contra o PT e contra o Supremo, se vale a pena ou não vale porque foi grupo A ou grupo B. Enquanto o Brasil ficar nessa discussão esdrúxula de proteger e brigar por populistas como Lula, populistas como Bolsonaro, e ficar nessa discussão, o Brasil vai para o buraco e está indo a passos largos para o buraco, condenado pela sua própria população. A população brasileira condena-se o seu país a caminhar a passos largos para o buraco. Enquanto os idólatras de esquerdas elegem o Lula e que recebe esse narcotraficante, os idólatras de direita pouco se importa com esse recebimento, porque estão mais preocupados em que seu político de estimação da hora não vá para a cadeia. Enquanto o Brasil tiver esses dois grupos de idolatria política, de puxadores de sacos de político, é um país fadado ao fracasso, condenado pela sua própria população, que não reclame porque efetivamente a população brasileira ela não luta pelo seu país. Ela luta sim por políticos, ela luta sim por idólatras, ela luta sim por santos de pé de barro, mas pela causa, lutar pelo seu país, não luta. Vejo agora as manifestações, eu não sou de grupo nenhum, aqui é um perfil independente. Eu vejo agora, aí estão discutindo se foi o grupo A ou o grupo B que se manifestou. Não estão discutindo o Brasil, não estão discutindo censura, não estão discutindo a condenação do Maduro, não estão discutindo se pode ser recebido ou não por narcotraficante, não estão discutindo se tem ditadura togada, não, eles estão discutindo quem é o político da vez que está mandando no pedaço. Enquanto tiver essa discussão esdrúxula, o seu país está indo para o buraco, porque oposição não se faz discutindo políticos, oposição se faz discutindo pautas, oposição se faz discutindo ideias, oposição se faz discutindo problemas reais. O problema de cada político que ganha muito bem, estão todos milionários às nossas custas, é problema dos caras, não é problema aqui. E idólatras que não vão entender esse conteúdo, né? São jegues petista ou gado bolsonarista, que não vai entender esse conteúdo, não estou falando para ele, estou falando para quem pensa, quem ainda gosta deste país, que se opõe a essa ditadura togada, que se opõe a que o chefe de Estado, eleito por outros grupos de idólatras dos petistas, recebam um narcotraficante com honras de chefe de Estado, chefe do cartel dos sóis, responsável pela maior crise humanitária do planeta. O conteúdo não é para você idólatra, porque você pouco entende do seu país, porque o idólatra não tem autoestima, sequer se respeita. O idólatra não se respeita. O idólatra, se o político mandar ele comer um prato de merda, ele come. Ele não tem amor próprio, ele não tem o que a gente chama, ou chamava antigamente na educação básica que se recebe em casa, ele não tem vergonha na cara. Então o conteúdo não é para idólatra, o conteúdo é para quem pensa e para quem continua na luta, não arregando para o Supremo, não arregando para a censura, não arregando para ditaduras de narcotraficantes, e o conteúdo é para aqueles que tenham mãos limpas, como este que vos fala, mãos limpas e fiéis, sempre fiel à causa que eu defendo. Sou contra a censura, sou contra a ditadura togada, sou contra o PT, sou contra os desmandos do STF, me oponho a isso. Mas não contem nunca comigo para defender cagadas de políticos que fizeram malversação de dinheiro público, sejam eles de direita, esquerda,
que roubaram os cofres públicos, sejam eles de direita ou esquerda, que se enriqueceram às custas do erário do Brasil, sejam eles de direita ou esquerda, esses não terão guarida aqui, e muito menos os seus idólatras, limpadores de bunda, puxa-sacos inúteis de político. Esses não terão espaço aqui e nós continuaremos a defender causas, defender mãos limpas, combater a corrupção, seja de direita ou esquerda. Aqueles que metem a mão no dinheiro público e que estão sendo investigados pela Polícia Federal, têm que ser investigados até o fim da Polícia Federal. Quem rouba dinheiro público tem que ir para a cadeia. Esta é a opinião da página. Esta é a opinião do Paulo Feres. Então, sempre respeitando aqueles que nos seguem, porque nós não somos idólatras e defendemos causas, sempre fiéis a combate à corrupção, a uma democracia liberal, defendendo o Estado de Direito dentro da legislação, dentro da lei, combatendo a ditadura togada, combatendo o PT, combatendo os desmandos do STF e, sobretudo, combatendo todo ladrão do erário público que se enriqueceu com as nossas riquezas, que se chamam político, muito político, ladrão, safado, que se enriqueceram às custas do Brasil. Acompanhe, segue, dá um joinha no vídeo, que o YouTube é muito importante, esse joia. São poucas as vozes que mantêm a firmeza e coerência no combate efetivo à corrupção, a ladrões, ao PT, aos desmandos do STF e à censura. Aqui é uma página que se mantém firme nos seus princípios e sempre de mãos limpas. Não tenho ídolos de pé de barro nem investigado pela Polícia Federal. Dá um joinha no vídeo e todo dia sobe muito conteúdo de qualidade para você pensar fora da caixa, mas você que está interessado em defender o seu país, você que está interessado em defender o seu político, o seu lugar não é aqui. Forte abraço a todos, fique com Deus.